Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os operários da paz de Ismael. O mentor da corrente de orações é o anjo Ismael. E nós estamos sobre a bandeira dele, Deus, Cristo e Caridade, há quase 12 anos. Então, estamos aqui diariamente, às 21 horas, orando pela paz mundial, pela paz no Brasil, pela paz nos nossos corações, pela paz na nossa família universal, pela saúde de todos. Vamos, então, começar uma leitura de harmonização de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, com o título Um Pouco de Fermento. Então, esses livros da coleção Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, são questões baseadas em frases da Bíblia explicadas pelo benfeitor espiritual Emmanuel. E a frase da Bíblia, nesse capítulo 108, fala o seguinte: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, Emmanuel explica da seguinte forma: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam, desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxos e refluxos. As forças que hoje se exteriorizam da nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. É muito importante tudo isso. É uma leitura que fala da vibração que você emite com a sua palavra, com o seu pensamento. Às vezes, uma palavra que você acha insignificante magoa extremamente o próximo, mas para você não é nada. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa. Aquilo que fazemos, influenciamos o próximo. A energia que a gente emite contagia quem está quem está ao nosso lado. Então, é importante a gente qualificar essa energia, o que a gente está enviando, o que está falando, o que está compartilhando, para que isso tudo seja benéfico ao próximo. Porque o que significa ser benéfico ao próximo? Significa que é benéfico a nós também. Então, o que a gente deseja para nós? A gente não quer tudo de bom para nós, então a gente envia coisas boas porque vai retornar. E essa energia precisa ser contagiante. Todas as pessoas do bem, do amor, da caridade, todos os seguidores do Cristo, todos os cristãos, precisam utilizar esse magnetismo pessoal positivo para irradiar, para curar, para salvar, para consolar, para ajudar, porque é bom para todos e é bom para nós. Então, vamos nos conscientizar
que os tempos estão chegando, os novos tempos, e a energia vibratória está sendo amplificada. Nós precisamos ter muita responsabilidade por aquilo que a gente está pensando, sentindo e agindo e irradiando. Sejam bem-vindos à Corrente de Orações, um local onde a gente irradia amor, vibrações positivas para a paz e para a saúde mundial, a começar dos nossos corações. Bem-vindo a todos. Boa noite, queridos irmãos. Maravilhosa essa leitura e a nossa querida irmã completou maravilhosamente com tudo, né? Que realmente nós devemos ter o cuidado de falar, de pensar, de agir, porque tudo isso se irradia. Às vezes, nós, como ela disse, falamos uma palavra que para nós não foi nada, mas para o outro até feriu. Então, é muita responsabilidade tudo que nós emitimos, mesmo no pensamento, porque às vezes não falamos, mas pensamos, e o pensamento tem a energia, né, vibratória muito grande, que vai, sim, interferir com muitas coisas, não só em vidas, como nos pensamentos que ficam, né, na atmosfera, que ficam impregnados em algo que às vezes não pensamos nisso. Então, vamos tentar fazer a sementeira do amor, que dali possa sair com responsabilidade a nossa palavra, o nosso pensamento, sempre de auxílio, né? E de amor ao nosso próximo. Sejam todos bem-vindos à Corrente de Orações. E a gente vê aí que as nossas atitudes, e principalmente, como a Verinha falou, os nossos pensamentos, eles influenciam em muito aqueles que estão à nossa volta. Daí a importância de estarmos sempre renovando as nossas emoções, os nossos pensamentos, para pensarmos e focarmos sempre no bem, firmeza no bem, estarmos vigilantes para que a luz que esteja em nós não seja trevas, conforme está dito em uma das passagens do Evangelho. A gente tem que buscar pensar e influenciar bem. Eu creio que do momento aqui é a consciência de que o nosso pensamento ele é força eletromagnética e que influencia as outras pessoas. Outro dia nós estávamos vendo uma reportagem sobre os animais e eles falando de uma característica do cachorrinho que ele muitas vezes percebe que o dono está chegando e fica na janela já esperando, olhando, como a gente já viu em muitas ocasiões. E isso aí é porque a energia do dono chega primeiro do que o dono, né? O nosso alcance daquilo, da nossa rotina, a energia chega, envolve toda a nossa casa, envolve o nosso lar, o nosso trabalho, a rua, e aí essas energias elas vão se vinculando. Daí a importância, se a gente quer viver em paz, se a gente quer viver felizes, harmoniosos, a gente tem então que pensar bem, pensar positivamente, renovar, procurar ficar reservado em excesso de críticas, jogar para bem longe o medo e nos renovar com o nosso modelo e guia, que é Jesus. Sejam todos bem-vindos à Corrente de Orações, um local para pensarmos sempre positivo. Então, com toda essa vibração e essas explicações maravilhosas da Verinha e do Márcio, uma leitura linda de Emmanuel, e os operários da paz já aqui conosco, estamos aqui, quem já escreveu aqui o recadinho, a Marilia Rosimeire,
Tenho certeza que estão todos aí. E também aqueles que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Então, vamos irradiar o melhor de nós para a psicosfera do nosso orbe terrestre, um orbe maravilhoso, um presente de Deus, uma misericórdia divina, para que a gente possa estar matriculado aqui e aprender as lições, né? É uma bênção muito grande. Então, vamos irradiar o melhor de nós. A Maria Lourenço também já deu uma boa noite, querida. Então, vamos orar juntos e irradiar o melhor que tem em nossos corações. Queridos e amados irmãos em Cristo, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, ver-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que rege o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Reflitamos. Silenciemos na eficácia da prece do Evangelho. Oremos.
oração pela paz do mundo. Senhor, sabemos da nossa impotência diante do ódio e da vingança que armam bombas em mãos criminosas. Mas nós cremos na vossa justiça soberana que impera em todo o universo, mantendo o direito e a dignidade de viver a todos os vossos filhos e a todos os seres da criação. Senhor, compreendemos a nossa fragilidade diante de tanta violência que faz derramar o sangue de crianças e mulheres indefesas, espalhando a morte e o terror. Mas nós cremos na extensão de vossa infinita misericórdia, ao determinar que a vida continue fecundando úteros, povoando a terra com o sorriso inocente das crianças. Senhor, assistimos estarrecidos à total negação da mensagem de amor vivida pelo meigo Rabi da Galileia, vendo a crueldade afiando baionetas assassinas, bombas arrasando os campos floridos e calando as aves dos céus. Mas nós cremos na vossa eterna bondade, que ordena ao sol e à chuva fertilizarem o solo arrasado e destruído, ao verde colorir os campos abençoados, as flores enfeitarem os jardins e os pássaros, de novo, cantarem pelo infinito dos céus. Esta oração é o grito de nossa alma, na certeza de que nos ouvis neste momento, porque sabemos que criastes o homem para ser feliz, para amar, para abraçar seus irmãos, para viver em paz. Porque cremos, Senhor, que é vossa determinação de a paz reinar soberana um dia neste mundo, queiram os homens ou não, e porque cremos que é da vossa vontade os canhões se calarem para sempre, é que rogamos a vossa generosidade, que inspire os homens a serem verdadeiros irmãos, sob o estandarte do perdão e da legítima fraternidade. Assim seja, porque a vós pertencem a vida, o poder para sempre. Amém. Prece recebida por Gerson Simões Monteiro, pela inspiração do dia 11 de nove de 2001, diante da destruição das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Prece para a paz mundial. Senhor Jesus, nos momentos difíceis e conturbados, te rogamos a paz, mas sabemos que a paz está em nós. Quando oramos, emanamos luz onde haja trevas. Na perseverança do trabalho no bem e na paciência, onde o desânimo estacione, enfraquecendo as energias. Nas flores que desabrocham, perfumando e embelezando os espinheiros. Na mensagem de amor e esperança aos irmãos tristes e oprimidos, acalentando seus corações. Na visita carinhosa que harmoniza o enfermo, acalmando suas dores. Na oração silenciosa que acalma
como o cantar da fonte, que irradia e dulcifica onde haja desespero. Na Mãe Natureza, onde a chuva fertiliza o solo nas diminutas sementes que germinarão em fontes de alimento. Enfim, Senhor, a paz já existe, está em todos os corações, e um dia cada coração eclodirá a paz em vibrações de energias que se toda a humanidade. Somos os semeadores da paz, quando amamos os irmãos e a Mãe Natureza. Que o Divino Pai Celestial, que é a paz e o amor, nos inspire o caminho. Graças a Deus, operários da paz. Prece para a saúde mundial. Obrigado, Pai de amor, por ter enviado o seu Filho amado para nos ensinar os caminhos do amor que nos levam à paz e à saúde, a fé e a esperança, para acolhermos os frutos necessários à nossa saúde do espírito, que irá dar ao nosso corpo físico. Infelizmente, por nossas imperfeições, a nossa ignorância das leis de Deus, caminhamos aumentando nossa carga de energias maléficas através dos vícios e tendências inferiores ligadas ao egoísmo e ao orgulho. E assim vamos acumulando energias deletérias ao nosso corpo físico, nos tornando pesado para nós mesmos. Mestre Jesus, que nós possamos despertar para seus ensinamentos de luz, mostrando a nós o seu jugo suave e seu fardo leve, pois o amor dentro de nossos corações vai aos poucos trazendo a saúde do espírito e deixando nosso corpo físico em harmonia. Paz do Cristo. Desculpar. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos juntos de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia.
Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da trave sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no verdade. O sol revela, generoso, o montouro que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite a ciência e desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo do mal.
Você acha que está assim? Que é de lá ou daqui? Não está passando. Só está passando ali. Hum? É, eu acho que é de lá, né? Ó, vê se está boa. Está boa. A geladeira está aberta. Nós tivemos um problema. É, Tivemos um, parece. tivemos um então, nós vamos encerrar, então, né, Verinha? Pedimos desculpa, É. não sabemos o que foi. A gente acontece. Ao vivo Acontece. tudo é assim mesmo, né? É. Então, nós rogamos ao Senhor, né, que nos ampare, nos proteja nessa caminhada, que o nosso pensar seja sempre asas, né, para progredirmos, e que a luz do Cristo esteja com todos. E desejamos uma boa noite. Boa noite a todos, agradecemos a presença dos nossos queridos operários da paz. Eu vejo aqui a Maria Carmina, Maria Lourenço, Maria Margarida, Marili, nossas queridas. Que bom, Rose, né? Nós agradecemos, as irradiações foram feitas, mas acontece, e amanhã estaremos aqui às 21 horas com a mesma alegria, mesma fé, irradiando o melhor de nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, muita paz. A gente percebeu um problema numa das internets. A gente está usando aqui o hotspot do telefone. Mas deu para a gente fazer as orações, graças a Deus. Desejamos a todos uma noite de muita paz e que as mensagens aqui passadas, aqui tantos comentários maravilhosos, que a gente possa ter oportunidade de ler aqui. Quem quiser passar pelo chat mais uma vez, desejamos uma boa noite para todos. Você já falou os nomes, né, Jane? Já. Então, temos a certeza que em breve isso será resolvido. Uma boa noite a todos. Noite a todos. E muita paz. Até amanhã.